Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a nossa TV Ágape e hoje o programa é especial. Olha a cor da minha camisa e olha o mês que nós estamos. Hoje o programa é especial. Vamos fazer um programa especial para o Setembro Amarelo. Esse tema aí tão debatido nesse mês. Vai ser um programa voltado para esse tema. Fica aí que o programa hoje vai abrir tua mente, vai te edificar. Os quadros voltados para isso. Então já vai se ajeitando, porque o programa de hoje está especial. Primeiro quadro, nós iremos bater um papo agora com a psicóloga Estefânia, uma mulher bem preparada, bem estruturada. Vamos começar a nossa TV Ágape com o nosso podcast. Muito bom, pessoal, nós estamos aqui no nosso podcast Ágape, esse quadro tão interessante. Toda semana nós recebemos aqui um convidado especial e hoje, como que o programa é especial, estamos falando sobre o Setembro Amarelo e hoje nós temos a honra, o prazer e o privilégio de receber a nossa amiga aqui, a psicóloga Estefânia Ribeiro, é uma amiga particular minha e da Flávia, te fez o convite e ela aceitou com muito amor e hoje nós iremos bater um papo sobre esse assunto tão interessante. Primeiramente, Estefânia, aperta minha mão aqui, quero agradecer você por ter aceitado esse convite. E dá um alô para o pessoal, para a gente já dar início aí ao nosso bate-papo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, pastor Wallace. É uma honra estar aqui hoje falando, com vocês sobre essa temática que é tão relevante e que, ao mesmo tempo, nos é tão cara. Talvez pela falta de informação, de conhecimento. E é isso que eu busco, nesse nosso encontro de hoje, nesse bate-papo, a gente conversar e levar o maior número de informações possíveis para as pessoas que estão nos assistindo. Amém. Obrigado, Estefânia. Pessoal, então fica com a gente até o final, porque esse assunto aqui é de suma importância. Estefânia, vamos lá. Qual que é a importância do Setembro Amarelo e de falarmos sobre autoextermínio? Porque ultimamente, como tem crescido isso. O pessoal colocou esse mês até como um alerta. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual que é a importância desse Setembro Amarelo aí sobre o autoextermínio. Pode ficar bem à vontade. É um mês de combate e prevenção ao suicídio. O que a gente percebe no contexto social é que é um tabu ainda. Porque as pessoas, a sociedade ainda acredita que falar sobre suicídio, falar sobre autoextermínio piora a situação, o que é um tabu. Porque, na verdade, o que a gente precisa é de pessoas informadas, pessoas que tenham acesso ao conhecimento para, sim, conseguirem ajudar as outras pessoas que estão em grande sofrimento psíquico, que na maioria das vezes, além de lidar com a própria dor, a própria angústia, ainda precisa lidar com os estigmas sociais, com talvez, entre aspas, os preconceitos que a sociedade tem relacionada a algumas questões por falta desse conhecimento, pessoas talvez vão dizer que é falta de Deus. Nossa, que mais escuta, Estefânia. Justamente. E não é bem assim, A gente sabe que a pessoa que tem esse discurso é porque carece de informação, de conhecimento, porque é algo muito mais complexo do que a gente pensa, do que a gente imagina. Tem um versículo bíblico, Estefânia, Oséias 4:6, que fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E como você mesmo disse, a falta de conhecimento é que pode trazer essa situação tão chata. E como você disse aí, esse tabu da sociedade é falta de Deus. Poxa, quando nós lemos a Bíblia, a gente vê diversos homens e mulheres de Deus passando por momentos depressivos, momentos de dificuldades, e não era falta de Deus. E você que está na área, você sabe muito bem, a maioria das pessoas, ou todas as pessoas, assim dizendo, que comete o autoextermínio, na verdade, elas não querem morrer. Não, elas querem aliviar livre do problema, não é isso? Elas querem aliviar aquela dor, porque elas já não veem mais alternativa, não vê mais saída, e aí talvez, venha a questão de ainda ser mais criticado por pessoas que não têm o conhecimento, que aí se não tem o conhecimento vai faltar manejo, vai faltar traquejo para poder lidar com a situação. Até mesmo em como procurar, como que eu vou procurar ajuda, como que eu vou fazer, como que vai ser esse processo.
Porque na mente da pessoa, tem hora que o problema toma uma proporção tão grande na cabeça dela que ela não vê mais saída. E ela acha que o autoextermínio é a saída, quando na verdade todo problema tem uma saída, né, Stefânia? Por maior que pareça, sempre tem. é só você ir na pessoa certa, no lugar certo, tem sempre uma resposta. E já pulando aqui para a segunda pergunta, Stefânia, quais seriam os sinais de alerta? Deixa eu contar primeiro uma experiência. No ano de 2013, 14, a nossa igreja era no bairro Santo Antônio ainda. Um rapaz vindo à igreja começou a vir, veio uma semana, veio 2 semanas, 3 semanas, e ele abriu o coração para a gente dizendo que estava lutando contra uma depressão muito profunda, e nós marcamos uma visita na casa dele. Aí, Stefânia, 2 dias antes, ele cometeu o autoextermínio. Aquilo para a gente foi um baque, foi uma tristeza. E você, como está no ramo, quais seriam os sinais de alerta? Porque o pouco que a gente sabe, por exemplo, às vezes a pessoa tem a sua rede social, posta uma foto sorrindo, quer mostrar que está bem, quando na verdade a gente sabe que tem algo por trás. Quais seriam os sinais de alerta para a gente ficar até atento para ajudar alguma pessoa que talvez esteja passando por isso? Quando a gente fala sobre esses sinais de alerta, né, talvez as pessoas que não têm essa informação vão pensar já logo inicialmente naquela pessoa que, né, ou fala sobre isso abertamente, que está pensando em tirar a própria vida, né, ou que talvez é aquela pessoa que está mais deprimida, que está mais melancólica, isolada no quarto, sem contato social, sem conseguir executar as suas funções diárias. E, obviamente, que a gente tem que estar alerta e atento a essas questões, mas existem os sinais sutis. Né? Então, aquela pessoa que fala... Fala para nós aí. Isso, não estou aguentando mais, a carga está muito grande. Isso aí são indícios, são falas perigosas. Isso, que a gente já tem que estar em estado de alerta e talvez já perguntar para a pessoa, né? Você quer falar mais sobre isso? Como você tem se sentido? Talvez aquela pessoa fale assim, com vontade de dormir e não acordar. Escutamos isso direto. Isso, né? Às vezes mudança de comportamento. Às vezes a pessoa não vai verbalizar, porque pode ser que ela tenha alguma dificuldade de expressão, mas você vai notar que, de repente, ela começa a sumir dos ambientes sociais aos quais ela estava inserida anteriormente com maior frequência, questão de irritabilidade, alteração no humor, impulsividade, agressividade, né? São comportamentos que, né, a gente já pode aí... Se né, a gente perceber esses sintomas aí, já pode é bom a gente investigar a gente investigar, porque pode ser que esteja, né, aí, com esse pensamento, isso. né? Porque a gente tem depressão autofuncional. O que seria a depressão autofuncional? São aquelas pessoas que conseguem exercer as funções. Né? Então, aquela pessoa que vai para o trabalho, ela vai para o trabalho, talvez ela está fazendo a atividade física dela, está cumprindo com, né, vamos pensar assim, todos os papéis sociais dela, mas internamente aquilo tem um custo gigantesco, envolve uma dor muito grande para ela. E às vezes é aquelas notícias que a gente recebe, né, que a gente assusta. Fulano tentou contar a própria vida. Mas como assim, fulano? Mas nunca falou nada, nunca deu indício de nada. E possivelmente é por essa questão, né? E dentro desse tema, você acha que a depressão seria o principal motivo, ou o maior motivo que leva uma pessoa ao autoextermínio? O que você acha? Cerca de 15%, né? Estudos comprovam que cerca de 15% das pessoas deprimidas vão tentar autoextermínio e 1% com desfecho fatal. Meu Deus. Então, é um dado relevante. Né? E quando a gente pega... o que seriam os outros fatores também? Isso. Né? E aí, quando a gente pega no contexto geral, 98,6% das pessoas que atentam contra a própria vida têm, né, algum transtorno mental, depressão, problema com uso e abuso de drogas e álcool. Então, a gente tem todas essas questões que a gente tem que estar aí em estado de alerta. Meu Deus. Né, todos esses sinais, às vezes mudança de apetite, a pessoa começa a perder o apetite, você vê que, né, aí, consequentemente, ela vai, né, emagrecer. Tem pessoas que começam a ter problema com atenção, concentração, memória, né, porque já são indícios são depressivos, sinais, né? Sim.
São sinais. Não quer dizer que está, Sim. né? Não é determinismo. Mas a é gente bom precisa a gente ficar atento. isso. Porque às vezes a gente que nada, é frescura, não sei o quê, é um monte de coisa, né? Sim, São sim. os nossos preconceitos. Né? E eu até me incluo dentro desse contexto, porque a gente é ser humano, Sim. a gente é vulnerável, muitas vezes a gente vai pelo efeito manada, é outro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vai fazer tudo que as pessoas estão fazendo. E aí, de repente, quando a gente chega lá na frente com o efeito manada, e a gente olha para si e pergunta, tá, e quem sou eu? Não sei. Você é Preciso voltar. mais um no meio da multidão. Eu preciso voltar para buscar a minha essência, porque eu achei que eu teria que responder aquilo que todo mundo está fazendo. Né? E aí eu fui acompanhando, e a minha essência ela ficou lá atrás, eu me perdi de quem eu sou. E aí a gente tem as redes sociais, que tem um peso muito grande. Né? Obviamente que as redes sociais, ela tem o lado positivo Sim. e benéfico, mas é o ser humano que tem uma dificuldade em lidar, né, com essa questão e às vezes parte para a questão do excesso, e aí a gente vê muitas pessoas entrando em sofrimento com comparações, né, por sofrer uma pressão muito grande com essas comparações. Como que a rede social pode influenciar ou nos alertar em relação a alguém com esse tipo de comportamento? Quando a gente fala da questão de nos alertar, a gente pode estar atento à questão de postagem, porque às vezes a pessoa... excesso ou some. Às vezes a pessoa... às vezes é uma pessoa que posta muito, de repente some. Vamos procurar saber o que está acontecendo com essa pessoa, né? Uma pessoa que está postando muitas coisas relacionadas, né? A gente vê sofrimento, baixa autoestima, desvalorização. Acontece demais. Então a gente pode, né, ficar atento e procurar, né? Sempre respeitando o limite do outro, né? Porque a gente tem que aprender na verdade, o que a gente precisa aprender é como falar, né? A questão não é nem... não pode falar? Não. É pode, tudo é a como. maneira que Isso, fala, é o jeito que fala. É o como, é a maneira, é o jeito, é esse manejo. E eu falo a questão do sofrimento das redes sociais porque as pessoas estão vendo as redes sociais como se fosse uma verdade absoluta, como se tudo que o outro postasse fosse uma verdade. Né? E ali é postado o que a pessoa quer. A pessoa só posta aquilo que ela quer. De bom, né? Ninguém quer. Coloca lá. E aí, normalmente, qual é a nossa tendência? Comparar o que o outro posta de bom com aquilo que é uma limitação nossa. É verdade. Aí causa mais angústia. Sofrimento, angústia, insatisfação, né? Achar que a vida é injusta. Perfeito. Pessoal, está vendo a importância desse bate-papo que nós estamos tendo aqui? Então, qualquer sinal que você perceber na vida de um parente, algum colega de trabalho, até mesmo na igreja, vamos ficar atento. Não ignore. Não ignore. E, Stefânia, olha só, como é que o tempo voa, gente, já está quase acabando. A partir do momento que a gente detectou, a gente percebeu, como que a gente poderia ajudar alguém? De que forma, de que maneira? Eu percebi que eu tenho um parente, tenho um amigo, tenho alguém aqui na igreja que ele não está legal, tem percebido que ele está com um pensamento ruim. Como que a gente pode ajudar essa pessoa? De uma forma bem objetiva, seria a escuta, o acolhimento e o não julgamento. A gente realmente escutar aquela pessoa. Chamar a pessoa. Fulano, vem cá, tô achando você um pouco triste. O que está acontecendo. Você quer desabafar. Acolher a dor, porque a gente tem o péssimo hábito de achar que a gente consegue mensurar o tamanho da dor do outro. Está sofrendo muito por pouca coisa. E a gente fala isso embasado nas nossas verdades e nos nossos recursos internos. Eu sempre ensino isso aqui, Stefânia, ninguém tem o direito de julgar a dor do outro. Porque a pior dor é aquela que você está sentindo no momento. Aos seus olhos... Aos meus olhos, a sua dor pode ser pequena, mas como que eu tenho esse... Sim, e quais são os seus recursos internos? É diferente. Eu costumo falar que é igual óculos. Cada um tem o seu. É a mesma coisa. Você vê uma pessoa com depressão, sai dessa. Mas você acha que a pessoa não quer sair? Não é assim, né? Vamos, fica... Poxa, gente, é cada coisa que a gente escuta. Ao invés da gente falar, sai da cama, faça um convite, vamos passear, vamos ali comigo tomar um café. Deus, é como se a pessoa quisesse estar ali. Meu Deus. Não é, Stefânia? Mas vamos lá, eu te cortei, desculpa. E não julgar, porque a gente tem esse hábito, né, de achar que a gente consegue julgar. Né? Aí entra até a questão, né? É falta de Deus, mas a gente precisa ouvir. Porque esse julgamento é que distancia as pessoas, né? Que faz com que as pessoas sofram sozinhas, porque elas já pensam na questão do julgamento. E procurar ajuda. Né? Talvez essa pessoa não tenha condições, ela não consiga marcar com um profissional. Então, que você fala, então eu vou marcar e eu vou com você.
Sim, Talvez a gente tenha que sim. acompanhar, abrir mão, né, de algumas questões pessoais para poder acompanhar essa pessoa nesse primeiro atendimento, direcionar Sim, essa pessoa, sim. né, ser esse norte dela nesse momento. E, Estefânia, não posso perder também, deixa para o pessoal o seu contato aí, ou na rede social, ou onde você atende, caso alguém nos ouvindo aí precisando desse momento. O meu Instagram profissional é psicóloga, Stefânia Ribeiro. Lá vocês conseguem acessar o link, né, e conversar em um número do WhatsApp diretamente comigo, né, ao qual eu faço sempre questão de responder o mais rápido possível que eu consigo. E eu atendo na Clínica Brasileira. Né, o telefone de LED 3832-4742. E para quem não sabe, ela é psicóloga, docente universitária. Então a gente está diante de uma mulher aqui capacitada, né? Ô, Stefânia, e para terminar, eu te falei que o tempo voa, quais as estratégias que podem auxiliar nessa situação, para a gente já ir caminhando para o fim? Vamos pensar, né, nas questões de autocuidado. A gente precisa entender que saúde mental envolve autocuidado e constância. Não é eu fazer hoje e achar que está tudo pronto, está resolvido. É uma dieta, né? Então a gente precisa de quê? O que a gente precisa cuidar? Das nossas atividades de lazer, de estar com pessoas as quais a gente ama, a gente se sente bem. Estar, né, com os familiares é importante, né, a gente ter esse suporte. Cuidar da nossa alimentação, do nosso sono. Né, o principal pilar quando a gente fala de saúde mental é o nosso sono. Uma pessoa que não dorme bem, como vai ser a saúde mental dela? Isso, então a questão de sono, a atividade física é uma pílula fundamental. Libera dopamina, não é isso? Isso, libera todo o sistema dopaminérgico, então, né, a gente precisa movimentar, independente da atividade a qual a pessoa vai escolher, isso é livre, mas o nosso corpo não foi feito para ficar parado. E atividade física não é para estética, né? Isso é outra distorção social, é para a saúde mental. Água é um calmante natural e as pessoas, né, carecem dessa informação. Então, o nosso cérebro ele precisa de água também, ele fica desidratado. Então, a gente tem que se atentar a essas questões. Ô, Stefânia, obrigado. Pessoal, que aula que nós tivemos aqui hoje. E para concluir, Stefânia, dá o último recado aí para o pessoal não esquecer mesmo, porque não é só Setembro Amarelo, é o ano todo. Né? Esse mês o pessoal pegou só uma deixa, mas só para a gente fixar. Mas deixa aí que um recado para auxiliar. E lembrando, pessoal, não é falta de Deus. Ao ler a Bíblia, grandes homens e grandes mulheres de Deus, você vai ver passando por momentos difíceis, e onde nós precisaremos de uma ajuda, claro, do alto e também dos especialistas aqui da terra, que no caso os psicólogos que Deus colocou aqui para nos ajudar. Stefânia, dá o último recado aí para a gente já caminhar para o fim. Que a gente cuide da nossa saúde mental da forma como ela merece, né? Que a gente olhe para ela com a mesma tranquilidade que a gente olha e fala, olha, eu estou com dor de cabeça, então preciso procurar um profissional, meu braço está fraturado, eu preciso procurar um especialista. Que a gente entenda que a saúde mental ela também precisa, né, dessa visão, desse olhar e desse cuidado. Então, se eu estou vendo que eu não estou bem, não leve isso como falta de Deus. Não, eu estou na igreja, né, eu tenho lá o meu pastor, ele vai me auxiliar. Religião é extremamente importante, tanto é que tem estudos científicos que falam sobre a importância da religiosidade, tanto é que a Organização Mundial de Saúde reconhece atualmente o ser humano como ser biopsicoespiritual, né? Então a gente tem essa parte da espiritualidade que não se associa à questão da religião, né, de religião específica, mas que a gente procura... espiritualize tudo. Isso, não espiritualize tudo. Entenda que saúde mental é coisa orgânica, é física e a gente precisa procurar, né? A gente precisa cuidar, porque esse movimento, vamos puxar para a autorresponsabilidade, né? O que eu consigo fazer por mim e entender que, por que eu tenho que estar bem o tempo todo? Será que as pessoas realmente se sentem bem todos os dias? Tem motivação para fazer tudo que eu falei todos os dias? Não, mas elas, né, precisam compreender, entender que é importante. Então, se é importante, eu faço, mesmo sem ter a motivação, porque a recompensa, ela vai vir depois. Que a gente não pense só na recompensa imediata, que a gente consiga refletir e pensar sobre as questões a longo prazo também, sobre as consequências a longo prazo. Né? E saúde mental de janeiro a janeiro. Acabou. Stefânia,
Aperta minha mão aqui. Obrigado por Eu que ter aceitado o agradeço. nosso convite. Você sabe o carinho que eu e a Flávia temos por você. Você é uma amiga que A Deus recíproca nos é deu. verdadeira. E obrigado. Pessoal, encerramos o quadro aqui, mas fica aí que tem muita coisa boa para acontecer. O programa especial, Setembro Amarelo. Vamos para o próximo quadro. Fica aí. Que bate-papo, hein? Stefânia, obrigado por ter atendido o nosso convite. Aprendemos muito. Pessoal, hoje que o programa está especial, Setembro Amarelo. Você já deu like aí? Dá o like, compartilha, manda aí para os grupos aí da sua família, dos seus vizinhos, dos amigos. Vamos compartilhar que esse programa de hoje, o assunto é muito interessante. Nós já vamos aí com o nosso devocional, hoje especial, com a Daiane. Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um quadro do nosso devocional. E hoje o texto que eu quero ler com vocês, que Deus colocou no meu coração, está lá em Lucas capítulo 7, dos versículos 11 ao 15, que diz assim: E aconteceu que no dia seguinte ele, Jesus, foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único da sua mãe, que também era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e ele disse: Jovem, digo-te, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou-o à sua mãe. Primeiramente, nós temos aqui um texto, Jesus está chegando na cidade de Naim, e naquela cidade havia uma mulher. Nada é mencionado, não há detalhes da vida daquela mulher ou da sua família, mas o que nós sabemos é que aquela mulher viúva estava agora levando para fora da cidade para sepultar o seu único filho que acabara de morrer. Essa mulher agora enfrenta um grande desafio, enfrenta uma grande luta. Por quê? Porque outrora ela sonhara com aquele filho, outrora ela sonhara em constituir aquela família, mas agora tudo que aquela mulher tem é mais uma vez a morte chegando com as suas mãos gélidas e lhe tomando a única coisa que lhe restara, que era esse filho. Essa mulher nesse momento, ela não está entregando só um filho, só a sua família que uma vez ela sonhou e agora estava perdendo. Essa mulher estava entregando agora a sua esperança, porque essa mulher, além de estar perdendo o filho, ela também era viúva. E diferente dos nossos tempos, dos tempos que nós vivemos, as viúvas naquele tempo, se ela não tivesse um filho do qual ela se ancorasse, um filho do qual pudesse sustentar ela e a manter, né, até o fim da vida, essa mulher estava perdida, ela teria que mendigar, né, por ajuda e por auxílio. Diferente dos nossos tempos hoje, a mulher hoje viúva, ela consegue se sobressair, ela consegue, né, prosseguir com a sua vida. Então essa mulher está caminho dos portões da cidade de Naim levando o seu filho morto. Então com ela seguia uma multidão com a morte. Só que o que aquela mulher não esperava é que aqueles portões ali entravam uma outra multidão. Então duas multidões se encontram naqueles portões. Uma multidão saindo daquela cidade com a morte e a outra multidão em contrapartida entrava com a vida. Essa multidão que entrava com a vida vinha liderada por Jesus Cristo de Nazaré. Então, o encontro nos portões aqui, ele vem nos dizer sobre o lugar de decisão, o lugar em que nós olhamos e pensamos, não há mais jeito, não há mais solução, estou no fim da linha, não tem mais jeito para essa situação minha. E nós estamos desesperançosos, sem esperança do que faremos, sem recursos, né, para agir em nosso favor. Só que o que nós não esperamos é que no ponto de decisão, é no fim da linha que Jesus chega com a vida, que Jesus chega com o milagre, que Jesus chega com o seu operar, é que Jesus chega para nos alcançar. Em meio àquela multidão, porque como eu disse, aquela mulher, e o texto diz, aquela mulher ia seguida de uma multidão, mas mesmo a multidão cercando aquela mulher, Jesus sabia quem ela era. Sabe por que Jesus sabia quem ela era? Porque Jesus sentia o que ela sentia. Jesus entendeu, compreendeu a dor que aquela mulher sentia. Então, ao longe, ele já sabia, ele a viu e se compadeceu dela. Então, Jesus chega diante daquela mulher, aquela multidão assistindo, e Jesus diz o seguinte: não chores. A exclamativa de Jesus nesse momento soa um pouco estranha, porque como alguém chega para outro que está enterrando seus entes queridos, levando-a, né, para o fim, alguém que ama e diz não chores.
Mas sabe por que às vezes Jesus nos dá algumas ordens que nós não entendemos nos momentos de aflição? Porque Ele vê o que nós não vemos. Hoje nós vemos a nossa situação, mas Jesus já vê lá longe o que Ele pode fazer por nós. Então Jesus diz para ela, não chores. A ordem de Jesus, meus irmãos, ela pode mudar todo um cenário. E no versículo 14, Jesus chega diante do esquife, próximo do esquife, toca naquele esquife e diz, jovem, levanta-te. Outra ordem um pouco estranha em meio àquela situação. Só que o que ninguém esperava é que diante da morte, diante do impossível, o milagre do Senhor aconteceria. Quando Jesus então dá aquela ordem, aquele jovem se levanta e começa a falar. Essa foi o primeiro milagre que Jesus faz essa ordem. Logo em seguida ele ressuscita a filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga, e depois o seu amigo Lázaro, lá em Betânia. Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, e amigo de Jesus, que estava 4 dias morto. Então, esses foram os 3 milagres dessa ordem que Jesus fez, já apontando para a sua ressurreição. Então, aqui, Jesus está nos dizendo, o contexto aqui está nos dizendo o quê? Que até a morte se submete à autoridade de Jesus. Irmãos, se a morte não pôde impedir que o milagre de Jesus acontecesse na vida daquele jovem, o que pode impedir que Jesus opere na sua vida? Nós não precisamos entender, mas nós precisamos crer que Jesus pode fazer todas as coisas. Onde Jesus chega, milagres acontecem. E se acabar os nossos recursos, se você está aqui nos ouvindo, e se você olha para a sua vida e fala, não tem mais jeito, eu não tenho mais recursos, os mecanismos terrenos já não são suficientes, já não tenho habilidades para aquilo que eu estou vivendo, para a minha circunstância, deixa eu te contar uma coisa, é quando não há mais recursos para nós, é quando estamos no fim da linha, que as portas são abertas para que o milagre aconteça. O impossível é que abre as portas para o agir de Deus. Não desista. Não desista da sua vida, não desista da sua família, não desista do seu ministério. Se o Senhor te entregou algo, confia e espera, porque quando Jesus chegar, Ele vai fazer o impossível na sua vida. Nada pode parar o operar de Jesus quando Ele quer fazer. Só não desista, porque Jesus não desistiu de você. Ele ama você. E você é único e exclusivo, você é a exclusividade do Senhor. Abra os portões da sua Naim e deixe que Ele entre e restaure aquilo que precisa ser restaurado, que Ele ressuscite aquilo que morreu e que Ele te entregue a vitória que você espere. Descansa seu coração, insista mais um pouquinho, porque Jesus está só esperando você chegar nas portas. Jesus está só esperando o impossível chegar para que Ele possa operar. Peço que vocês leiam esse texto com um pouquinho mais de atenção, porque grandes lições você vai tirar. E não desista, e não perca a sua fé, porque Jesus tem muito mais para fazer. A morte não parou Jesus. O que pode parar? O programa é especial, está maravilhoso, mas mesmo assim nós vamos conferir a agenda da igreja para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí. Confere aí a agenda da igreja. Segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração, de joelhos, nós somos fortalecidos perante o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Quarta-feira, quarta-feira é o culto da vitória, às 19h30. Este culto nós damos oportunidades para os pregadores da casa, que por sinal, pregam muito a turma aqui. E no culto da vitória nós temos um momento da oração das causas impossíveis, onde nós clamamos a Deus e Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira, sexta-feira é o culto da palavra. Na maioria das vezes eu que ministro esse culto, só não prego esse culto quando eu não estou aqui na cidade. É onde eu prego sobre um capítulo da Bíblia, ou um personagem, enfim. É um culto para você que gosta da palavra mesmo. Meio de semana, terça e quinta, nós temos o culto nos lares, confere aí. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada para levar o evangelho até a sua casa, até o seu lar. Vamos para o sábado agora? Sábado temos 2 cultos. O primeiro, culto dos adolescentes, 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E ainda no sábado, o segundo culto, culto dos jovens. A mocidade se reúne aqui para louvar ao Senhor, para trazer uma palavra. Jovens, vem para cá. Agora, domingo,
2 cultos também, ó, o primeiro às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, lugar de aprendizado, de crescimento, lugar onde você aprende a palavra do Senhor. Você que gosta de Bíblia, vem para cá. E domingo nós encerramos, ó, 19 horas, culto da família, culto de celebração, de júbilo, onde nós apresentamos a nossa vida, a nossa semana, a nossa família na casa de Deus. E além dos cultos, nós temos também 2 programas de rádio, a Rádio Liberdade FM às 11 horas, confere o link, e às 14 horas a Rádio Cultura FM. Todas as 2 rádios, a frequência 104,9. A igreja também tem um site, ó, www.ibagape.com, e a TV Agape. TV Agape toda quinta-feira, 21 horas no YouTube, a TV da sua família. Agora que você já viu a agenda da igreja, só vir. Te espero. Valeu, meus irmãos. Setembro Amarelo, um programa de hoje voltado para isso, a campanha aí em favor da vida. Nós somos a favor da vida. Deus, Ele é o autor, criador e consumador da vida. Só Ele tem o direito de dar e tirar. E o programa de hoje é um alerta para essa campanha. E agora nós vamos para o nosso testemunho. Quem está com você aí, Camila? Meu amigo, pastor Wallace, hoje o nosso quadro do testemunho, ele está um pouquinho diferente. Nós estamos aqui com a irmã Isadora, que vai nos falar um pouco sobre esse tema, né, que estamos abordando nesse programa especial, que é o Setembro Amarelo. A Isadora já esteve aqui, já contou o seu testemunho e hoje voltou para fazer um alerta para as pessoas que passam também por esse mesmo problema. Isadora Paz, boa noite. A paz do Senhor, Camila, boa noite. Isadora, conta para quem não ouviu ainda um pouquinho da sua história. Como eu falei, né, o dia que eu gravei a TV Agape, eu passei por um período de depressão durante cerca de 4 anos. Esse período foi o período mais difícil que eu já vivenciei até hoje. Foi muito complicado mesmo. E nesse período também, eu tentei muitas vezes contra a minha vida. De todas as formas possíveis. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia e com os seus propósitos na minha vida, eu estou aqui hoje. Isadora, e nesse período você já era cristã, você já havia ouvido falar de Jesus? Como que era a sua relação com Cristo nessa época? Sim, eu nasci em berço evangélico, sempre fui cristã, né? Mas nesse período eu tinha afastado. Estava afastada? Eu estava afastada. Eu até vinha na igreja, né? Muito pouco, mas eu vinha. Mas assim, eu não tinha um bom relacionamento com Jesus. Isadora, então, só nessa fala sua aqui, a gente pode falar um pouquinho que muitas pessoas falam que às vezes as pessoas que cometem, né, essa tentativa, assim, é falta de Cristo, a pessoa, né, não estava conectada. E não, né, Isadora? Muitas vezes, né, na maioria das vezes as pessoas já tiveram um relacionamento com Cristo, mas mesmo assim passa por esse problema. E como que a igreja surgiu nesse período na sua vida, Isadora? Então, eu já não tinha mais alternativa na minha vida, né? Eu achava que não tinha mais nenhuma saída. E assim, com o pouco de esperanças que eu tinha, eu ainda caminhava. E graças a Deus eu tive pessoas ao meu lado que não desistiram de mim. E o meu esposo, né, o Carlos, ele me ajudou muito, porque quando eu não tinha forças, ele me trazia para a igreja. E o que eu sempre falo, a gente não pode desistir de vir. Porque a vontade não vem de maneira alguma. Eu não tinha forças para conversar com Deus, eu não tinha forças nem para mais nada, porque eu vinha muito na minha cabeça que Deus não estava comigo, que Deus tinha me esquecido. E junto com esse pensamento também vinha que não tinha ninguém que gostasse de mim, porque isso o inimigo ele planta na cabeça da gente. Então assim, eu sempre falo, se você tem esse problema, o inimigo ele vai usar dessas astúcias para falar que você não tem ninguém do seu lado e para falar também que Jesus não te ama. Mas não acredita, isso é tudo coisa do inimigo, é tudo a audácia dele. Isadora, e teve algum texto, né, alguma palavra, alguma coisa que te marcou muito nesse período, nessa época que você conseguiu se libertar? Eu sempre tinha um versículo, na verdade são 2 versículos isolados, né? Em Isaías 43,
que falavam e falam muito ao meu coração. Eu vou ler aqui só esses 2 versículos. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, Camila, esses versículos que eu li, eles, assim, como eu falei, né, com um pouco de esperança que eu tinha, eles falavam muito, porque eu pensava assim, quantas vezes eu já tentei contra a minha vida? Não foram poucas. E foi, assim, das piores formas. Mas se Jesus me livrou, é porque Ele estava comigo. E Ele sempre está, por mais que os pensamentos vão vir, Jesus, Ele não nos abandona. E em tudo Ele tem um propósito, tudo. Então, por mais que foi um momento muito difícil, Deus tinha propósitos. Sim, a gente crê que vocês adoram estar aqui hoje, né? Mesmo tendo tentado contra a sua própria vida, com certeza Jesus tinha um plano maior na vida dela. Eu acho que não existe prova maior, né? Mesmo que seja muito difícil, né, no momento. Se tem alguém passando por essa situação e nos assistindo, eu creio que o que mais escuta é, né? Sua vida tem valor, não faça isso, né? Mas que você possa deixar essa palavra penetrar no seu coração de uma forma real, né? A Isadora está aqui, é a prova viva de que quando Deus tem um propósito, né, não tem levante do inimigo, não tem nada que Ele plante. Então, por que resistir, né, Isadora, e não viver logo, né, as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, né? Sim. Isadora, eu queria que para a gente finalizar aqui, você deixasse, né, uma palavra final aí sobre esse tema, que é muito importante que a gente está abordando aqui nesse programa, para poder encorajar o pessoal que está nos assistindo. Então, eu quero deixar 2 coisas para quem está nos assistindo. Primeiro, para quem está passando por isso. Por mais que possa ser uma frase muito clichê, que todo mundo sempre fala, mas não desiste da sua vida. Você é muito importante. Por mais que os seus pensamentos é que você não tem valor nenhum, tem muita gente que está esperando pela sua vida. Você é propósito na vida de alguém. E você é muito especial, muito mesmo. Não desiste de você. Com a pouca força que você tem, caminha e procura Jesus. Não fica só tentando sair disso sozinho. Porque Jesus, Ele pode te salvar, Ele tem o poder, Ele é o dono da vida. Foi Ele que nos formou. E quero deixar também um recado para quem tem alguém que passa por isso ao seu lado e você às vezes não sabe como agir. Não desiste dessa pessoa. Por mais que as pessoas, eu fiz de tudo para as pessoas desistir de mim. Eu não merecia. Eu destratava muitas pessoas e aquilo não era de mim, né? Infelizmente, não era de mim. Mas não desiste não. Se não fossem as pessoas, a minha família, meu esposo junto comigo, eu não estaria aqui. E a misericórdia de Deus. Amém. Então, luta por essa pessoa aí que está junto com você. Amém. Que você que está nos assistindo, né, possa ser edificado. A gente te agradece muito a sua presença aqui, Isadora. E o propósito do Senhor está sendo cumprido hoje aqui, né? Lá naquela época, Ele já tinha um propósito e eu creio fielmente que um deles está sendo cumprido aqui nesse programa. Que Jesus te abençoe muito. Amém. E você que está nos assistindo, fique conosco, que tem muito mais aí nesse programa. Com você, pastor Wallace. Obrigado, Isadora, por ter compartilhado com a gente aí esse momento. Meus irmãos, você já deu like aí? Já compartilhou? Para a gente alcançar mais pessoas. E neste momento, eu quero compartilhar com você uma palavra que vem da parte de Deus. Escuta essa palavra e voltado para esse tema, vamos ouvir a mensagem que Deus preparou para nós nessa noite. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você dentro do tema, o Setembro Amarelo. Eu quero compartilhar com você uma mensagem bem rápida em 1 Reis, capítulo 19, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprovesse, e amanhã, a essas horas, eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta,
Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo tocou e disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasas, uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, Elias, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, que é o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e eles procuram tirar minha vida. E disse-lhe Deus, sai, põe neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um vento tranquilo e suave. E ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e eles procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Meus irmãos, quem nunca viveu momentos de depressão? Quem nunca disse assim, estou mal, hoje eu estou para baixo, hoje eu estou mais para lá do que para cá, hoje eu estou com vazio na alma, com o coração apertado. Quem de nós nunca disse isso? Tem dias que nós não estamos bem, mas existe uma diferença de você viver oprimido ou estar oprimido. Qual que é a diferença, pastor? Nós podemos estar deprimidos às vezes. Por exemplo, você ficou desempregado, você terminou um relacionamento, você foi mandado embora do emprego. É normal você estar deprimido. Agora, o que é errado é você viver uma vida depressiva. Pastor, o que significa depressão? A palavra depressão, ela é composta por um radical, um prefixo e um sufixo. O radical é précio, que do latim quer dizer fazer pressão, oprimir, apertar, estreitar. Então, a palavra depressão, tanto usado, nada mais é aquilo que te coloca para baixo. Ou você está debaixo de uma pressão que te empurra. Isso é estar em depressão. E a depressão, ela tem alguns sintomas. Por exemplo, é um desânimo anormal. A pessoa perde o ânimo para fazer as coisas, não tem ânimo para trabalhar, não tem ânimo para estudar, não tem ânimo para vir à igreja. Segunda coisa, a pessoa fica com pensamentos ruins. Pensamento de morte, pensamento que a vida agora acabou, que nada vai dar certo. Terceiro, falta de concentração ou de irritabilidade. Quarta coisa, isolamento. Quando a pessoa está depressiva, ela quer se isolar, ela não quer ficar perto dos outros. Quarta coisa, organismo desregulado, ou melhor, quinta coisa, né? Organismo desregulado. Como assim, pastor? Dorme mal, ou dorme demais, come pouco ou come demais. E por último, a perda do amor próprio. A pessoa, ela deixa de se amar, ela deixa de acreditar nela mesma, ela perde a visão do futuro, ela não consegue mais encontrar graça na vida. E Elias, é o personagem que eu li, ele está vivendo tudo isso. Ele está num quadro depressivo. Mas pastor, Elias não era um homem de Deus? Era, mas quem falou que homem de Deus não fica deprimido? Depressão não é demônio. Durante muito tempo tratou-se a depressão como se fosse falta de Deus. Não é. A depressão é um momento que nós passamos na vida onde nós ficamos assim para baixo, desanimados. Agora, por que Elias está assim? Deixa eu ser bem rápido essa mensagem. Elias, se você acompanhar a história dele, Elias não para. Elias ele está o tempo todo fazendo a obra de Deus. Ele ora aqui, ele ora acolá, ele vai buscar Deus no monte. Elias não tem um momento para descansar.
e ele vai desafiar os profetas de Baal no alto de um monte, e ele vai fazer uma oração tão maravilhosa que Deus vai cair fogo do céu. Só que ao invés de Elias receber uma recompensa da parte de Deus, logo após essa grande vitória no monte, uma mulher chamada Jezabel vai dizer assim: Elias, do mesmo jeito que você fez com os meus profetas, amanhã eu também te matarei. Poxa, e essa palavra entrou no coração de Elias de tal maneira que ele deixou de acreditar em tudo. A Bíblia diz que ele vai deixar o seu moço, vai para o deserto, vai entrar debaixo de um zimbro, vai entrar numa caverna e vai pedir para si a morte. Agora, por que Elias está assim? Primeiro, como eu disse, Elias não para. Se você viver uma vida só na correria, mais cedo ou mais tarde a depressão te pega. Segundo, ele se sente frustrado. Por quê? Ele fez algo e achou que merecia uma recompensa. Ele achou que Deus ia fazer algo para ele, quando na verdade não fez. Geralmente a depressão vem quando nós recebemos algo a qual a gente não queria. Quando nós recebemos uma notícia a qual a gente não esperava. Terceiro, Elias recebe uma palavra dura. Irmãos, tem palavras que a gente escuta que nos adoece. Eu já ouvi palavras, que me adoeceram 7 dias, eu fiquei na cama quase uma semana, irmãos. E Elias se sente ameaçado. Geralmente, quando nós ouvimos palavras duras, ou estamos ameaçados, ou seja, você foi mandado embora, é uma enfermidade, vem a depressão. Neste momento, Elias entra em parafuso, irmãos. Algo muda dentro dele, e isso acontece com a gente. A vida nem sempre é justa, nos sentimos frustrados, decepcionados, nos sentimos impotentes, perdemos coisas, perdemos pessoas, de uma hora para outra parece que o mundo cai sobre nós e a gente perde toda a alegria da vida, a gente perde até a graça de viver. Elias está desse jeito, quem sabe você está assim também. E Elias vai cometer aqui alguns erros. Primeiro, Elias, com medo, ele quer levantar para se defender. Até aquele momento, quem cuidava dele era Deus. E a depressão faz a gente se esquecer que nós temos um Deus que cuida de nós. Segundo, Elias vai se isolar. Querido, quando você estiver deprimido, não se isola, não se tranque num quarto, não se afaste da igreja. E terceiro, ele desiste de lutar, se entrega à depressão. Isso aqui é uma coisa terrível também. Irmãos, quando nós estivermos vivendo momentos de depressão, por favor, faça as coisas pela disciplina. Você não vai ter vontade de trabalhar, você não vai ter vontade de prosseguir, mas faça isso pela disciplina, porque na vida você não vai fazer aquilo que você tem vontade. Elias se entrega. Agora, como que Deus trata com ele? Para a gente já terminar essa mensagem. Quando Elias está lá naquela caverna, mal, depressivo, Deus envia um anjo ali para falar com ele. E esse anjo não chega ali para brigar, esse anjo não chega ali contando um sermão. Olha, irmãos, Deus sempre vai enviar um anjo para nos socorrer. Deus sempre vai enviar alguém, Deus sempre vai enviar a sua palavra para nos fortalecer. E quando você vê alguém que está deprimido, não chega lá dando uma bronca, não. Rapaz, sai dessa! Você não é forte não, cadê teu Deus? Isso não ajuda em nada. Vamos aprender com esse anjo aqui. O anjo chega ali não para brigar, mas o anjo dá comida para ele, dá água. Olha, irmãos, Deus está cuidando da saúde de Elias, porque nem tudo é espiritual. Elias estava com fome, com sede, Deus deu para ele água, Deus deu para ele pão, por quê? Cuidando da saúde. Porque a depressão faz isso com a gente. Tem pessoas me ouvindo agora que esqueceram até de cuidar da saúde. Vai fazer uma caminhada, vai beber uma água, vai comer um pão, rapaz. Aí Elias dá uma melhorada. Quando todos pensaram que ele estava bem, ele piora de novo, porque a depressão é assim. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal, tem época que você acha que melhorou, aí você volta de novo a ficar ruim, e aí Deus então vai falar com Elias algo lindo. Elias, o que fazes aqui? O que você está fazendo? Aí Elias vai fazer algo importante, guarda agora, isso aqui é importante para você vencer a depressão. Elias vai abrir o coração, ele vai falar: Senhor, só eu me mantive fiel, eu fui fiel ao Senhor, o povo tem se afastado, o povo tem andado corrompido, e eu me mantive fiel. Sabe o que Elias faz? Elias abre o coração para Deus. Querido, quando você estiver deprimido, abra seu coração. Se necessário for, me escute aqui,
procure até um profissional da saúde, um psicólogo cristão, alguém que vai te ajudar. Ou pode me procurar também como seu pastor, ou procure o seu pastor, procure alguém, mas você tem que desabafar. E olha o que Deus fala com Elias. Elias, você está achando que está só? Elias, eu ainda tenho, se eu não estiver enganado, eu tenho 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Mas eu vim aqui por causa de você. Irmãos, esse é o nosso Deus. Mesmo nós estando mal, mesmo nós estamos deprimidos, Ele não abre mão de nós. Talvez você está vivendo um dos piores momentos da sua vida, mas Deus está dizendo, mesmo você no fundo do poço, eu vim aqui nessa caverna por causa de você. E olha o que Deus vai falar com Elias. Elias, sai dessa caverna e se coloca na minha presença. Sabe como que a gente vence a depressão, irmãos? É se enchendo de Deus também, é estando na presença do Senhor. E diz a Bíblia que vai passar um forte vento, mas Deus não estava no vento. Vai ter um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Vai vir um fogo, mas Deus não estava no fogo. Aí sabe como que Deus aparece? Numa brisa suave. E ali essa brisa suave vai restaurar Elias. Mas olha que revelação linda. Por que Deus não está no fogo? Por que Deus não está no vento forte? Por que Deus não está no terremoto? Mas Deus está numa brisa suave. Escute, você vê terremoto todo dia? Não. Você vê ventania todo dia? Não. Você vê fogo todo dia? Não. E brisa suave? Toda hora. Sabe o que Deus estava dizendo? Elias, eu sou o Deus de todas as horas. Eu não sou um Deus que aparece de vez em quando. Eu sou um Deus que estou com você até nas horas que você não percebe. Eu sou um Deus que aparece na brisa suave. Deus está falando com alguém. Você está vivendo momentos depressivos, momentos de dor, mas o Senhor está dizendo, eu nunca te deixei. E eu estou soprando a minha brisa suave neste momento para lhe fortalecer. E eu termino essa história dizendo, Deus fala assim, Elias, volta pelo caminho do deserto, unge Azael, unge Jeú e unge a Eliseu. Sabe o que Deus estava dizendo para a gente terminar aqui? Deus manda ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Por quê? A história de Elias não iria acabar nessa depressão. E eu vou liberar essa palavra para você. Por pior que seja a sua situação, a tua história com Deus ainda não acabou. Aleluia. Tem muito profeta para você ungir, tem muita alma para você ganhar, tem muita obra de Deus para você realizar. Isso que você está passando é um momento, é uma fase, vai acabar. Não determine a sua vida por este momento, isso é uma fase. Hoje você só está vendo essa situação, mas Deus já está vendo lá na frente. Tem obra de Deus para ser realizada na sua vida. Então guarda essa palavra no fundo do seu coração. Eu sei que você está vivendo dias difíceis, mas essa fase vai passar e maior é a obra que Deus tem para realizar na sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Meus irmãos, então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra. Quem de nós nunca viveu momentos como Elias, momentos de depressão, de dor, de angústia, situações a qual a gente acha que não vai vencer, acha que é o fim, nós nos isolamos, afastamos, mas é aí que o Senhor entra com a sua graça, cuidando de nós. Espírito Santo de Deus, vai de encontro a essa pessoa agora que está vivendo esse momento tão sombrio. Tu és o autor da vida, fortalece essa pessoa, que ela venha entender que o Senhor tem cuidado dela e que o Senhor tem mais planos para realizar. Essa família também que está sendo destruída, essa pessoa que luta contra essa enfermidade, que o Senhor venha mudar esse quadro, e essa pessoa que está afastada do Senhor, que ela possa se reconciliar. Eu abençoo o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Infelizmente chegamos ao final do programa, esse programa foi especial, Setembro Amarelo, nos ajuda aí a compartilhar, muitas pessoas precisam de ver esse programa. Estamos encerrando, mas o programa vai ficar salvo aí e permitindo o Senhor, estaremos aqui semana que vem. Pai do Senhor, um abraço pessoal.